Vanessa, eu sou licenciada em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Sou professora de inglês aqui em Vitória do Espírito Santo e revisora de português, além de ensinar redação para alguns alunos específicos. Nosso encontro de hoje ele tem o objetivo de falar sobre literatura. Mas o que é literatura? A gente vai começar pensando alguns contextos, alguns conceitos a respeito da área, para que a gente possa ir para o objetivo master dessa oficina, que é escrever poemas. Então, o nosso objetivo aqui, ao final dessa oficina, vocês que estão assistindo, tenham a possibilidade de produzir pelo menos um poema. Então, vamos começar. A nossa pauta, ela é essa aqui. Nós vamos começar falando sobre o que é literatura, um pouquinho, obviamente, sobre o que é literatura. Por que falar sobre literatura? Vamos conhecer um pouco e aprender as características e diferenças dos gêneros literários e vamos aprender duas técnicas sobre escrever poemas, duas técnicas para escrever poemas. Então, vamos lá. O que é literatura, finalmente? Literatura é um objeto de arte. Assim como a música, assim como o grafite, como uma pintura, como uma escultura, é um objeto de arte. E por ser um objeto de arte, guarda muita subjetividade. E o que seria isso? Um objeto artístico, ele é considerado artístico, seja um poema ou uma música, porque ele desperta em alguém a apreciação. Alguém ouve uma música e se sente tocado por essa música, ou simplesmente gosta muito dela, a acha bonita, a acha interessante. Isso faz daquela música um objeto artístico. Essa é a concepção de Vicente Juve. E ele entende a literatura também como um objeto artístico, um uso estético da linguagem. Nós não usamos a linguagem única e exclusivamente para passar uma mensagem de maneira objetiva na literatura. Na literatura, nós usamos a linguagem com a intenção de trazer efeitos naqueles que estão lendo. Então, entendendo a literatura como um objeto artístico, já faz com que a gente consiga interpretar um determinado texto de formas diferentes. Um objeto artístico, ele desperta na pessoa que está vendo, seja ou ouvindo uma música ou lendo, desperta sentimentos, desperta emoções. E esse é o objetivo de um texto literário. Seguindo, por que falar então sobre literatura? Não é um assunto antiquado? Muitas pessoas nas aulas de literatura nas escolas se sentem meio desmotivadas para falar sobre literatura porque não entendem, às vezes não conseguem entender qual é a função da literatura para nós. Nós precisamos falar sobre literatura porque, ainda de acordo com o Juve, a literatura ela expressa a nossa cultura, ela expressa o momento histórico em que vivemos, expressa o mundo em que vivemos e o nosso interior. O interior daquele que escreve, o interior daquele que lê. Porque, como eu falei há alguns segundos atrás, a literatura desperta emoções em nós. E as emoções que são despertadas pelo ato da leitura dizem muito ao nosso respeito. É possível, por exemplo, quando lemos um livro de Machado de Assis, que foi escrito há muito, muito tempo atrás, em um Brasil completamente, ou nem tão diferente assim do nosso, nós conseguimos ver a partir da escrita do Machado de Assis, a partir dos seus livros, das histórias criadas por ele, nós conseguimos identificar elementos e características específicas do tempo em que ele viveu. E é por isso que a literatura também é importante, por expressar a cultura, o momento vivido no espaço-tempo em que aquele texto foi escrito. Então, os gêneros literários são categorias que nós damos para reunir textos de acordo com as características que eles possuem. Então, um gênero literário, ele reúne obras, reúne textos que apresentam características similares de forma e conteúdo. Nós vamos ver 3 desses gêneros literários e
nós vamos falar um pouco mais sobre um deles. Ok, os gêneros literários, eles reúnem textos que podem ser considerados ficcionais e não ficcionais. Os textos considerados ficcionais, eles criam uma realidade que é interna ao texto, ou seja, é uma realidade que existe dentro daquele texto apenas, e segue este padrão de verdade durante todo o decorrer da história. Um grande exemplo de um texto ficcional que cria a própria realidade é a distopia. Um grande exemplo de uma distopia é o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, em que a realidade do texto ela existe apenas dentro daquele texto. Ela não, embora ela tenha similaridades com a realidade, que traz vários pontos de verossimilhança para a história, ele não se propõe a ser real. Já um texto não ficcional, ele busca na realidade o desenvolver-se da história. O primeiro gênero literário que vamos falar é sobre o dramático. O gênero dramático ele surgiu na Grécia Antiga, nas festas dedicadas ao deus Baco, Dionísio, deus do vinho. E eram festas realizadas em adoração a esse deus. E nessas festas, depois de muito vinho, os atores eles representavam textos que poderiam ser tragédia, comédia, auto ou farsa. Cada texto serve a um propósito específico. Como vocês podem ver aqui na figura, opa, volta, isso. Na figura que eu trouxe para ilustrar o slide, nós temos aqui atores com máscaras. Essas máscaras eram usadas muito geralmente pelos atores que representavam comédias. E cada uma traz uma emoção humana diferente. Os textos dramáticos, eles podem ser em prosa, ou seja, textos corridos, ou em verso, em forma de estrofes, com uma estrutura de estrofes. Eles contam uma história por meio de um monólogo, em que o ator fala sozinho para uma audiência, ou por meio de um diálogo, em que há uma conversa entre os personagens da história. Um exemplo puramente nordestino do nosso paraibano Ariano Suassuna, de um texto dramático, é um auto. O auto, ele é um texto leve, que aborda questões religiosas, e ele gera uma reflexão. Este exemplo é o Auto da Compadecida, que, além de possuir o texto escrito por Ariano Suassuna, foi adaptado para a televisão pela Rede Globo, em formato de série, minissérie, e posteriormente foi reeditado para formar um filme. Se vocês não assistiram, se vocês não conhecem, procurem, é muito bom, muito engraçado. O próximo gênero literário é o épico narrativo. O épico narrativo, na verdade, ele possui uma subdivisão, como o próprio nome sugere, épico e narrativo. O gênero épico, ele geralmente aborda a história de um herói e as suas conquistas, ou as suas tragédias. Existe também essa possibilidade. O gênero épico, ele, na maioria das vezes, ele se estrutura em forma de verso. E existe no gênero épico narrativo um narrador, a presença de alguém que fala a história, que fala sobre o personagem e todo o seu desenrolar. Essas são as características básicas de um texto que é caracterizado ou categorizado como épico narrativo. Existe um narrador que conta a história, na qual as personagens atuam em um determinado tempo e espaço. Existe um tempo e espaço se desenvolvendo ali naquela história. O texto épico narrativo pode ser um conto, um romance, uma novela, uma fábula, um ensaio, e por aí vai. Nós temos outras pequenas subdivisões dentro desse gênero épico narrativo. O que nós temos aqui presente é que nós temos presente nos textos de gênero épico narrativo o conflito e o desfecho. Ou seja, existe um problema que deve ser resolvido, que deve se resolver dentro dessa história, e a conclusão da história acontece quando este problema é resolvido, existe o desfecho. Um exemplo de um romance, eu trouxe aqui o exemplo de um épico narrativo, de um épico e um narrativo. O épico, como falei, geralmente trata
de heróis, da história de heróis e as suas conquistas, representado por essa figura aqui. E temos essa outra figura representando um romance. O romance de Machado de Assis, Helena, um dos meus romances favoritos, dos meus romances brasileiros favoritos, em que ele trata sobre a história de uma moça que, enfim, não vou dar um spoiler, busquem, mas ela é a personagem principal, Helena. Busquem, é muito bom. Como exemplo, um pouco mais detalhado, trouxe aqui um outro romancista puramente nordestino, mais especificamente baiano, o Jorge Amado e o seu texto Capitães da Areia. Capitães da Areia se passa em Salvador e conta a história de alguns garotos que roubam para sobreviver. Temos, além do livro, uma adaptação para o cinema, também vale a pena buscar a respeito. Trouxe esse livro porque o romance, ele tem elementos muito específicos. É um exemplo de texto épico narrativo, mais especificamente narrativo, e ele tem características muito específicas. Um romance, ele possui enredo. Enredo é todo o conteúdo da história. Existe algo de início, meio e fim em um romance. Esse enredo, ele traz personagens. Ele é delimitado dentro de um espaço e tempo. Como, por exemplo, Capitães da Areia se desenrola em Salvador. Este é o espaço em que esse romance se desenvolve. Ele também traz um conflito. Lembra, eu falei anteriormente? Traz um conflito, algo que precisa ser resolvido, algo que traz a reflexão durante o período de desenvolvimento da história. E, quando esse conflito é resolvido, nós temos um desfecho. Essas são as características básicas de um romance. O próximo texto de que vamos falar, antes de irmos para o principal, são elementos da literatura de cordel. Vamos ver um pouco sobre o que é a literatura de cordel tão presente no nosso Nordeste. Você sabe o que é literatura de cordel? Vamos conhecer um pouco mais sobre a história dessa literatura popular, que será contada em verso e rima. Foi durante a Idade Média, na Espanha e em Portugal, que os versos sobre o povo, vindos da cultura oral, passaram a ser escritos e vendidos no varal. Junto com os portugueses, o cordel aqui chegou. Foi no sertão do Nordeste que essa moda mais pegou. Os versos dos cordelistas estão na voz dos repentistas e em folhetos de amor. Num papel dependurado, uma aula de cultura, nossa história e identidade, ódio, amor e aventura, inspirando tantos versos e belas xilogravuras. Patativa do Assaré foi um grande repentista, lavrador desse Nordeste, tinha alma de artista, cultivou terra e os versos inspirou os cordelistas. Nascido em Assaré, no sertão do Ceará, só 6 meses foi o tempo pra ele se alfabetizar, pois ali dali chamava, nem por isso sufocava o seu canto singular. Sou poeta popular, são simples os versos meus. Sou matuto sertanejo, daquele matuto pobre, que não tem gado nem queijo, nem ouro, prata, nem cobre.
Eu nasci ouvindo o canto das aves de minha terra e vendo os belos encantos que a mata bonita encerra. Cresci entre os campos belos de minha adorada terra, compondo versos singelos brotados da própria terra. Foi em 1909 que eu vim ao mundo. Meus pais, naqueles momentos, tiveram prazer profundo. Foi na terra de Santana, em uma pobre choupana, humilde e modesto lar. Foi ali onde eu nasci, e a 5 de março vi os raios da luz solar. Foi ali que eu fui crescendo, fui lendo e fui aprendendo no livro da natureza. E não aprendi com colégio, com escola, com coisa nenhuma. E eu vivia sorridente a tarde, a noite e a manhã, sem nunca me entrar na mente a falsa riqueza vã. Ao mesmo tempo que eu trabalhava na roça, manejando a ferramenta agrícola, aqui na mente eu ia fazendo poesia. Sou sertanejo roceiro, eu trabalho o dia inteiro, que seja inverno ou verão. Minha mão é calejada, minha pele é bronzeada da quentura do sertão. Bom, como vimos no vídeo, perfeitamente bem explicado, a literatura de cordel é um gênero literário de manifestação bem presente no Nordeste. Ele possui versos, métrica e rima. E quando nós lembramos dos repentistas ou pensamos nos repentistas, são estes que pegam os versos e musicalizam. Utilizam instrumentos e, geralmente, pandeiros e fazem música com estes versos. A literatura de cordel é uma herança do Nordeste, uma herança do nosso Nordeste. Precisa ser muito valorizada e estudada. Continuando com os nossos gêneros literários, nós vamos entrar naquele que é o foco de produção dessa oficina, que, como a literatura de cordel, é também um perfeito exemplo de um gênero lírico, gênero literário lírico. Embora a literatura de cordel possua características muito específicas, como, por exemplo, o suporte, o lugar em que o material em que esses poemas são veiculados, esses versos são veiculados, que literalmente em cordéis, por isso literatura de cordel. O gênero lírico, ele possui elementos muito parecidos. Opa, vamos voltar. Muito bem. O gênero lírico, ele tem estes elementos. Ele possui subjetividade. A subjetividade é tema presente, constante nos poemas. Uma coisa que a gente precisa tirar a dúvida já neste início. Poema é diferente de poesia. Poema é a estrutura em que esses versos se desenvolvem. Poesia é a beleza que é dada a partir da interpretação subjetiva de um poema. E é por isso que a poesia ela está presente em outros lugares, não apenas no poema. A poesia está presente na natureza, quando você para e olha para a natureza, observa e se sente bem. Você sente que existe beleza ali. Você foi tocado por aquela beleza presente na natureza.
aquilo ali é poesia. Então, já precisamos desmistificar isso desde o início. Poema, estrutura, em que os versos vão se desenvolvendo. Poesia é a beleza, é a subjetividade dada pela interpretação daquilo que vemos ou lemos. Um poema, e o gênero lírico se expressa através de um poema, através de verso e estrofe. Aquilo que nós conhecemos como parágrafo em um gênero narrativo, nós entendemos como estrofe, só para fazer uma analogia, nós entendemos como estrofe no gênero lírico. Verso é a linha, estrofe é o conjunto, é o bloco de linhas juntinho ali. O gênero lírico, ele expressa sentimentos e emoções, e por isso ele lança a mão de muita subjetividade para ser construído. O gênero lírico, ele possui um eu lírico. Quem nunca ouviu falar de um eu lírico nas aulas de literatura na escola? O eu lírico, ele é a voz do poema. Ele não é o autor, pessoal. Ele é a voz do poema. Ele é aquele personagem do poema. Ele também possui musicalidade, assim como a literatura de cordel que nós vimos agora há pouco, ele possui métrica e rima. Embora não seja uma regra, na maioria dos poemas nós temos a métrica e a rima, que traz essa característica de musicalidade para o poema. Ele, obviamente, também se divide em alguns tipos, justamente por conta da estrutura. Eles podem ser elegia, ode, hino, soneto, a sátira e o haikai. Vamos aqui para um exemplo de um poema. Eu trouxe aqui o poema, que na verdade é um poema, mas é uma música. E a música é A Massa, que foi escrita por Jorge Portugal, nosso querido professor de português, Santo Amaro, que infelizmente faleceu em 2020, e de o refrão de autoria de Raimundo Sodré, também baiano. Então, aqui nós temos a primeira estrofe da música. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado no curral do mundo a penar, que salta aos olhos igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado é a dor de nem poder chorar. Se vocês tiverem a oportunidade de buscar por essa música, por este poema belíssimo na internet depois, vocês vão ver o desenrolar da música, vão ver através da subjetividade, vão entender e interpretar através da subjetividade mostrada nessa música, a fala e as muitas interpretações para essa massa. A massa, que pode ser a massa no sentido de muitas pessoas pobres, pode também ser associada à massa de mandioca, a qual os autores fazem referência, principalmente no refrão. Então, o poema, ele brinca com os significados, com as emoções que podem ser oferecidas a partir da escolha de palavras muito específicas. E como falei, reitero, poema é estrutura, é a forma na qual os versos são dispostos. E poesia é significado, é o significado que nós conseguimos aprender a partir da subjetividade daquele texto, ok? É o que nos toca. Um outro exemplo de subjetividade de um poema está aqui no poema de Cecília Meirelles, brasileira, do Rio de Janeiro, que também já não está mais entre nós. O poema é Retrato. Vamos ver o que é que vocês conseguem aprender a partir deste poema e a partir da subjetividade que ele traz. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Esse poema de Cecília Meirelles, ele fala muito sobre a velhice. Tão certa, tão simples e tão fácil como nós temos aqui o eu lírico falando, ela está olhando para o espelho e já não se reconhece mais naquela face, mas
fala de um período presente da vida do eu lírico, da vida da autora. Então, observe que o poema ele sempre lança a mão da subjetividade para ocasionar sentimentos e emoções. Lembre-se da definição que eu trouxe logo no início da nossa oficina: literatura é o uso estético da linguagem. Cada palavra, ela possui um efeito. Cada palavra é escolhida para atingir um determinado objetivo. E é exatamente isso que nós vamos ver a partir de agora, com as estratégias que eu selecionei para que você, que está assistindo este vídeo, possa ser capaz de escrever poemas também. Ok. Lembre-se sempre, poemas, eles lançam mão da subjetividade. Eles escolhem, ali, o texto literário, ele usa a linguagem de maneira estética e com a intenção de causar efeitos específicos. Isso é muito importante para entender as estratégias que nós vamos trabalhar a partir de agora. Eu selecionei duas que são simples e que vão ajudar a você que está assistindo a escrever um poema. A primeira delas é chamada de mapa mental. Essa estratégia ela não é utilizada apenas para a construção de um poema, de um texto literário, mas para qualquer tipo de construção que você precisa fazer. Por exemplo, você está se preparando para uma atividade escolar, uma atividade na faculdade, você está se preparando para fazer qualquer tipo de atividade em que existe um processo de criação para que a gente chegue até o resultado. O mapa mental, ele estabelece todos esses processos. Ele faz com que a gente consiga pôr no papel quais processos são esses. Nós vamos utilizar essa estratégia para que a gente consiga pensar nas possíveis ideias sobre as quais falar em um poema. Vocês sabem que ao final desta oficina, a fim de receber o certificado e participar de um sorteio de um prêmio, vocês precisarão apresentar um resultado. E que resultado é esse? A escrita de um poema. Então, essas estratégias poderão ser utilizadas por vocês na produção deste produto final. Vamos lá. O mapa mental, ele vai nos ajudar a pensar nas ideias possíveis. Aqui eu trouxe uma ideia. Rios, uma palavra que vai traduzir a ideia para a produção de um poema. Rios. Escolha um assunto sobre o qual você deseja falar no seu poema. Eu vou escrever um poema, na verdade já está escrito ao final desta apresentação, e neste poema, o tema principal será rios. Esse é o tema. Então, escolha o tema, escreva em um papel, e vamos começar a pensar sobre esse tema. Depois que o tema é escolhido, comece a escrever palavras que você conhece, que você consegue associar e relacionar ao assunto. Então, lembrando, minha palavra é rios, esse é o tema principal sobre o qual tratarei no meu poema. A partir daí, eu escolhi as palavras que, na minha concepção, saltam à minha mente quando eu penso em rios. Então, eu pensei em clareza, né, a clareza da água, fertilidade, afinal de contas, a terra que está perto de um rio saudável, ela é fértil, ela produz muitos frutos. Penso também em peixe, lida no sentido de trabalho. Principalmente, enquanto preparava essa apresentação de slides, eu lembrei muito da minha avó e da minha mãe, que me contaram histórias de irem lavar roupa no rio, na beira do rio mesmo. Então, a palavra rio também me lembra trabalho, lida. Fonte de água, a fonte do rio. Água, obviamente, continuidade, o sentido de continuidade que é trazido pela correnteza, pelas correntes de água. Vida e seca, claro, também associado principalmente no nosso Nordeste, que enfrenta muitas dificuldades de crise hídrica. Então, estabelecido o tema, escolhidas as palavras, partimos então para o próximo passo dessa estratégia. Observe que nós escolhemos então as palavras que poderemos utilizar na formação do nosso poema.
Deixe, então, separada as palavras lá do mapa mental que você acabou de fazer. A partir dessas palavras, nós vamos para a segunda estratégia, que é o banco de rimas. O banco de rimas, ele vai servir para que nós possamos associar as palavras do mapa mental que podem rimar, ou seja, que possuem sons parecidos, similares. Lembrem-se, um poema, ele pode, não é obrigatório, mas ele pode possuir métrica e rima. A rima, principalmente, traz musicalidade. Então, vamos pensar aqui em um poema que tenha rimas. A partir daí, nós vamos colocar as palavras que nós encontramos, volta para cá, as palavras que nós encontramos a partir do mapa mental, nós vamos passar a incluí-las agora no banco de rimas e ver quais delas conseguem rimar. Aqui estão palavras do meu mapa mental. Você pode incluir palavras que estão fora do mapa mental também, não tem problema, contanto que elas tenham sentido, contanto que elas estejam diretamente associadas, relacionadas ao tema, e as outras palavras do seu mapa mental. Então, observe aqui. Você não pode escolher uma palavra só porque ela rima. Você não pode incluir uma palavra no seu poema somente porque ela rima com qualquer outra. Ela precisa ter sentido. Aqui são palavras em verde um pouco mais, em um tom de verde mais acima, estão palavras presentes no mapa mental que eu desenvolvi na primeira estratégia. Fertilidade, continuidade, vida, lida, fonte, ponte. Observe, fertilidade rima com continuidade, vida rima com lida, fonte rima com ponte. Aqui, em um tom de verde mais claro, nós temos a palavra grandiosidade, que não está no mapa mental que eu desenvolvi, mas eu quis incluir aqui, porque achei que rios também são grandiosos, eles me trazem essa ideia de grandiosidade também. E observe que está dentro do escopo de sentido. Eu não fugi do sentido lógico, existe uma ligação lógica entre essas palavras e o meu tema. Então, vamos ver agora, rufem os tambores, vamos ver o poema que eu escrevi, tendo em mente o tema rios, e utilizando as palavras do meu mapa mental e do banco de rimas. Aqui está. O título do meu poema é O Rio Azulzinho. Azulzinho era o rio que dava lá na cerca, enchia as goiabeiras de fertilidade. Era tanta fruta, que ninguém dava conta de tanta continuidade. As goiabas se esparramavam no verdinho, alimentavam o roceiro depois de mais de um dia de lida. Mas também se aproveitavam os outros, o menino ladrão sem medo da vida. Azulzinho era o rio que dava lá na cerca, enchia as goiabeiras de fertilidade. Mas até quando? Ninguém sabe. O rio está perdendo grandiosidade. Tem gente grande desaprendendo que o rio é fonte. Quase já não vejo mais lá da cerca. Para atravessar, nem precisa mais de ponte. Azulzinho era o rio, hoje comido pela seca. Então, observe que em um poema eu consegui abordar o tema rio, mas eu fui puxando mais para o traço da subjetividade que me traz, a melancolia que me traz, saber que o rio, ele está secando. Então, aqui eu trago também a reflexão, a partir desse texto literário, poético, subjetivo, eu trago a reflexão a respeito do cuidado com o meio ambiente, a respeito do cuidado com os rios. E um poema, ele pode ter a função também de fazer refletir a respeito de um assunto da realidade. Um texto literário, embora ele funcione dentro da sua realidade, ele pode também trazer reflexão para a vida real, para a realidade que nos cerca. Todas as palavras em negrito eu deixei destacadas para que vocês pudessem perceber, elas fazem parte do meu mapa mental, do mapa mental que eu fiz logo no início, a primeira estratégia. Observe que eu escolhi as palavras do mapa mental que traziam também rima, fazendo então referência à segunda estratégia apresentada, banco de rimas. Fertilidade, continuidade, lida, vida, fertilidade, grandiosidade, fonte, ponte, cerca, seca.
É a sua vez. É a sua vez de tentar agora. 2 dicas. Pense sobre o assunto escolhido e em como você se sente, o que você acredita e conhece sobre ele. Lembre-se sempre, poemas trazem subjetividade, poemas têm a intenção de despertar emoções e sentimentos. Então, é necessário que você conheça o assunto sobre o qual você quer falar, para que sentimentos seus possam fluir através da sua escrita. Uma outra dica, pense sobre como as palavras do mapa mental e banco de rimas se relacionam ao assunto. Essas 2 dicas aqui, você deve pensar sobre elas depois que o mapa mental e o banco de rimas tiverem sido feitos. A partir daí, você começa a pensar sobre esse assunto que você escolheu, sobre o tema que você escolheu. Você vai pensar a respeito daquilo que você conhece sobre ele e sobre como essas palavras se relacionam e que história você consegue começar a construir relacionando-as. Você está pronto? É a sua vez de tentar. Agradeço muito por você ter assistido até aqui e aguardo as suas produções, aguardo os seus poemas. Tchau!